Bem-vindos ao nosso palco mais uma vez, caríssimos arquitetos, arquitetas, designers, que sonham com o sucesso profissional e todas as benesses que ele nos traz. Já cumprimos duas partes do nosso evento Ganhando Vida no Jardim, a aula 1 e o nosso primeiro encontro vespertino. Incluindo a aula de hoje, ainda teremos mais 2 encontros noturnos, certo? E mais um encontro vespertino. Não se esqueçam desses encontros noturnos e vespertinos, por favor. Quem não viu a aula 1 ainda, dá para ver. Essa aula vai ficar ainda por alguns dias disponível no YouTube. É só pegar o link lá no nosso grupo do WhatsApp e assistir a aula 1. Gente, não percam essa aula 1, que ela está muito bacana para quem está querendo começar agora nessa profissão. Hoje eu vou fazer muitas perguntas para vocês. Sim, com as referências dos questionamentos de ontem, mais as perguntas que eu já tinha em mente, vocês vão me responder várias perguntas. Não vai ser agora, mas vai ser no relatório que eu vou mandar para vocês, ok? Só para ajudá-los a organizar as próprias ideias. Tratem de anotar no caderninho, que é para não esquecer nada, poder fazer reflexão depois. Claro, porque esse evento é um primeiro passo, é um início de questionamentos. Vocês vão fazer essas reflexões por bastante tempo ainda. E como nós não estamos aqui de brincadeira, vocês também vão fazer a sua parte. Certamente a parte de vocês é extremamente agradável, não se preocupem. Porém, ela precisa ser feita. E no final desta sequência de conversas, eu vou te oferecer alguma coisa sim. Eu vou oferecer um produto que eu estou vendendo. Isso faz parte também do método que eu estou ensinando vocês. Vocês ainda não perceberam que vocês estão na minha rede de clientes. Porque eu quero que vocês entendam como se faz para fazer uma venda de um serviço profissional. Existem métodos. Se você comprar o meu produto, você irá além do horizonte. Por que, Suzy, que você quer que a gente vá além do horizonte? Simplesmente porque além do horizonte estão os melhores tesouros. E as pessoas geralmente não vão até lá. Muitos não chegam sequer ao horizonte. Vocês já perceberam que esse evento é a primeira parte de um todo. Ela é totalmente grátis. E a minha intenção com essa parte, com esse módulo que é totalmente grátis, é que vocês cheguem até o horizonte. Por que isso, professora? Simplesmente porque no horizonte você tem uma visão ampla do que nós estamos falando aqui. Então, esta parte que vai até o horizonte é justamente para ampliar a sua percepção. Aí sim, talvez você venha comigo para ir mais longe. Agora, se eu não quiser ir mais longe, professora, não tem importância. Mas se você chegar no horizonte e depois quiser navegar sozinho, navegar sozinha, você estará bem preparado, bem preparada. Você terá as ideias organizadas, ideias iniciais organizadas. Assim você terá condições de ir mais adiante, mesmo sozinhos. Então, vocês vão comigo até o horizonte, ou seja, até o evento de sexta-feira, que vai ser uma live para a gente conversar e tirar dúvidas, não é? E quando chegar lá, você decide se vem comigo ou se vai sozinho. Simples assim. Tudo bem. E tá tudo bem. Da maneira como vocês decidirem, vai ficar tudo bem. Nesse trajeto até o horizonte,
você vai descobrir muita coisa interessante. As suas descobertas vão colaborar para que você alinhe os seus propósitos profissionais para iniciar uma carreira de sucesso. De coração, eu vou passar essa informação para vocês, tá bom? Para que eu tô falando isso para vocês? Que eu vou oferecer um produto no final dessa conversa toda? Por quê? Para os ansiosos não ficarem pensando, ela vai querer me vender alguma coisa no final, esse povo é assim, eles dão alguma coisa de graça, depois eles querem vender, e o de graça nem sempre vale a pena. Gente, isso é muito triste, eu sei que acontece assim, mas aqui não acontece não, tá? O de graça aqui tem consistência, porque é lastro. O que vocês vão ver depois, se vierem comigo, já terá isso, toda essa conversa, como suporte, como base. Então fiquem tranquilos, porque a base será dada, grátis. Ninguém precisa ficar ansioso, tá? Eu vou oferecer sim um produto no final. Mas antes de fazer uma oferta, eu vou mudar a sua opinião sobre a nossa profissão. Antes de chegar no horizonte da oferta, eu vou mudar a sua vida. Presta atenção que você nunca mais vai esquecer dessa nossa conversa. Porque o que você vai perceber aqui, ninguém nunca te falou. Nunca. Eu queria ter tido alguém para conversar isso comigo 40 anos atrás, quando eu comecei. Nossa, eu teria ido muito mais rápido e talvez hoje eu estivesse ainda melhor do que eu estou. Então venha comigo, tá? Venha ver coisas inimagináveis que eu vou te propor. As pessoas desejam felicidade, concordam? E para conseguir isso, você pode traçar um plano de vida e conquistar tudo o que você necessita para ser feliz. O seu objetivo de ser feliz pode ser facilmente alcançado com um bom plano de felicidade. Ou você pode simplesmente deixar acontecer, não pensar sobre isso e deixar o seu momento de ser feliz por conta do universo. O que você acha que funciona melhor, hein? Para que você desfrute da sua almejada felicidade, hein? A felicidade suprema. Eu estou falando da sua vida pessoal, tá? Minhas perguntas para hoje. Você tem ideia das suas necessidades reais para ter felicidade? São bens materiais que você precisa? São bens afetivos? É tudo isso? Você pensa sobre isso? O que você quer afinal? Qual é a emoção que te move? Você separa a sua vida pessoal da sua vida profissional? E que profissão nós escolhemos, hein? O glamouroso mundo dos criativos. Todas as profissões que exigem criatividade proporcionam necessidade de reconhecimento público. Esse reconhecimento é convertido em vendas. E isso é diretamente proporcional ao impacto que você gera na percepção e na vida do seu público. Mas não basta o reconhecimento público, simplesmente porque o mercado do paisagismo está repleto de excelentes entregas, excelentes profissionais. O cliente contemporâneo, na verdade, ele está carente de atenção. Essa é a real vulnerabilidade dela. Precisamos entender isso melhor.
Você sabe o que separa as crianças dos adultos? A postura que assumem na vida perante a conquista dos seus desejos. As motivações dos adultos são extremamente responsáveis, pelo menos da maioria deles. As maneiras que exercitam para realizar seus desejos têm focos específicos. Os passos são meticulosamente planejados. Você já está nessa fase? Anota aí nesse caderninho. Pergunta: você tem foco de planejamento para realizações do seu interesse? É inegável que a vida privada e a vida profissional são indissociáveis. O máximo que conseguimos é deixar a vida privada fora dos holofotes do sucesso. Porém, ela sempre será impactada pela vida profissional, principalmente pelos nossos resultados na nossa vida profissional. Então, faz parte do plano de navegação definir a priori como será essa relação perante seu público cliente profissional. Eu sei que você quer sucesso. Nós, criativos, amamos o sucesso. Será que as suas ações foram devidamente preparadas para que você tenha sucesso? Esse sucesso profissional esperado? Será que o seu sucesso profissional está amalgamado no seu sucesso pessoal? E não se esqueça que fracasso e sucesso andam de mãos dadas. Não, isso é bom, isso é ótimo. Por quê? Porque nos deixa alertas. Se a vida pessoal e a vida profissional se entrelaçam de alguma maneira, mais ou menos popular, mais ou menos explícita, é bom que a gente fique esperto em relação a isso. Temos que ficar alertas. Porém, deve ficar claro, desde o princípio, que o seu sucesso profissional poderá ser o meio ou o fim para alcançar o seu objetivo principal. Ou seja, o sucesso como um meio, um caminho para viver bem, ou 2, um fim em si mesmo. Ou seja, ter sucesso para alimentar o ego e gerar cada vez mais sucesso. Consequentemente, porque toda ação tem consequências, cada vez mais riqueza. Essa é uma boa maneira de você começar suas reflexões. Agora, no início da sua vida profissional. Seja qual for a sua decisão ou a sua preferência, será o ponto de partida de tudo que você vai planejar de agora em diante. Será o ponto de partida para tudo que você vai planejar a partir de agora. Sucesso como meio ou fim? Você decide. Qual é o seu objetivo para alcançar sucesso profissional? Anota aí, pergunta pro caderninho. Há um alerta que eu vejo como necessário fazer. O jovem iniciante, em sua grande maioria, não dispõe de um vasto capital para investir, fazer investimentos em espaços físicos, equipamentos, veículos, mobiliário, campanhas de marketing, dentre outras coisas, verdade?
Isso, na maioria dos casos, tem motivado a procrastinação do seu start, do seu início de atuação profissional. É como se fosse uma barreira para o início da sua atividade profissional, para você começar a atuar efetivamente no seu campo profissional. Gente, esse aparato não é o fundamental. Entendam isso. O que é necessário para um atendimento exemplar é aconchego e organização. Essas duas palavras vocês gravem na memória. Nem é no caderninho, porque vocês vão perder esse caderninho. Gravem na memória. Usem da criatividade de vocês para criarem um ambiente diferenciado e de baixo custo. Porém, esbanjando charme. Isso eu tenho certeza que vocês sabem fazer. As pessoas gostam mesmo de uma boa história. A história, ela muda a percepção do lugar, porque muda os valores de tudo que você vê. Porque a gente vê e percebe. Então, o que é melhor, você julgar o que você está vendo ou você se emocionar com o que você está percebendo? Imagine que comigo, um grupo de jovens profissionais em início de carreira se unem para dividir as despesas de manutenção e de aluguéis de uma casinha colorida, com toques rústicos, porém de bom gosto, e um lindo jardim que vocês vão plantar para atender a clientela de vocês. Perceberam que a união dos jovens, o lindo jardim, são percebidos com maior intensidade que a rústica e charmosa casinha colorida? Clientela de paisagismo quer mesmo um lindo jardim. Então plante um jardim para eles. Com o mínimo de investimento, você consegue um espaço personalizado e encantador para atender a sua clientela especial. Especial porque tem uma sensibilidade para perceber os detalhes que mais lhe interessam. E eles estão em um momento de perceber vegetação ornamental, folhagens coloridas, brilhantes, flores, muitas flores. É isso que eles procuram. Então, utilize o potencial do jardim como meio de sedução. Ambiente lúdico, com caráter de sedução. É o que você precisa. Você não precisa de luxo, gastar dinheiro, rios de dinheiros. Não. Sedução. Segundo o interesse do seu cliente naquele momento. Para mim, essa ideia é clara como água jorrando da fonte. Você percebe? Você concorda comigo? Presta atenção. Ah, professora, mas isso aí dá trabalho. Dá trabalho, claro que dá trabalho. Gente, ganhar dinheiro dá trabalho. Ué, o que não dá trabalho é ficar o dia todo deitado na rede. Pergunta: quais são os requisitos básicos para um profissional atuar como paisagista? Essa é uma pergunta recorrente entre os meus alunos. Nesse caminho eu encontrei muita frustração em relação ao próprio conhecimento. Eu já falei isso para vocês na aula passada, né? Os profissionais de arquitetura e design que têm afinidade com o planejamento de jardins, com projetos paisagísticos, eles se ressentem muito
por não conhecerem o suficiente sobre projetos de jardins e também sobre vegetação. A graduação, ela vai abrir um leque generoso em relação a possibilidades de atuação, mas ela vai também exigir de vocês uma complementação de conhecimento específico se você for atuar num nicho muito específico, que tenha sido superficialmente abordado no seu curso e em alguns cursos nem abordado. Não é? Acontece muito curso de arquitetura que não tem nenhuma disciplina de paisagismo. Impressionante isso. Na verdade, nós arquitetos estamos perdendo uma oportunidade gigante que há nesse mercado. Nós estamos literalmente deixando dinheiro na mesa. Os espaços abertos das cidades, em todas as suas dimensões, é um manancial fantástico de oportunidades de trabalho para quem gosta de projetar jardins. Parques, clubes, praças, residências. Temos muita coisa para fazer, gente. E é importante lembrar que o paisagismo é um território de projeto, de organização de espaço. Isso é competência dos profissionais que estudam a construção do habitat humano, não é? Então, esses profissionais são os mais indicados para assumir esses projetos. Mas nem todos os cursos dão o respaldo necessário. Eu sei disso, porque eu sou professora há mais de 35 anos em curso de arquitetura. E um jardim de verdade, com a conotação de um paisagismo, de um jardim paisagístico, ele não é feito só de plantas. Ele tem funções, ele tem diversos elementos construídos, ele tem motivo para existir. Então, não é assim, vai lá e planta uns canteiros e fez um jardim, um projeto paisagístico. Não é assim, né, gente? Vocês sabem, eu estou aqui desabafando. Agora, conhecimento é fundamental, isso não se discute. Quando observamos o vasto campo profissional do paisagista, nós percebemos que poucos profissionais têm capacidade de conhecimento para abraçar toda a extensão desse campo profissional. Uma amplitude fantástica. Então, a maioria dos profissionais acaba se especializando em um determinado nicho e sempre conseguem muito sucesso com a sua escolha. Não estou julgando esses profissionais, eu estou relatando para vocês que quem trabalha com um determinado nicho vai se desenvolver muito em conhecimento em relação àquele nicho, vai passar a ser conhecido como o profissional paisagista que trabalha com jardins residenciais personalizados. Nossa, o cara é o máximo, essa mulher faz umas coisas maravilhosas. Eu quero fazer lá o meu jardim com ele, com ela. É isso que acontece, gente. O mais importante é você honrar aquilo que você escolheu e fazer muito bem feito. Saber fazer e saber lidar com o cliente não dá erro, não dá erro. É sucesso na veia. Veja aqui comigo. O campo do paisagismo, ele é amplo mesmo, bastante amplo. São várias escalas. Desde a amplitude da paisagem regional, que abriga extensas áreas de preservação ambiental, áreas de recuperação de espaços degradados e aproveitamento parcial dessas áreas para pesquisa científica e para o lazer. E essas áreas vão reduzindo até chegarem no jardim residencial.
pequenos jardins espalhados pela cidade, que compõem uma excelente e extensa parcela do território urbanizado. Os jardins residenciais, hoje, são parte da maior demanda por projetos paisagísticos urbanos. Portanto, nos ateliês dos profissionais que sabem projetar jardins personalizados. Tô contando isso para vocês, porque é bom ficar sabendo, entendeu? É um nicho muito promissor, esse dos jardins residenciais personalizados. Eu diria que é a cereja do bolo, sabe? Em todo esse cenário de ateliês de arquitetura paisagística, design de paisagem, design de jardins, é a cereja do bolo. E aí vem mais perguntas. Qual é a sua área de interesse? Já definiu? Como está o seu preparo para atuar em projetos de jardins ou de grandes paisagens? A total segurança para fazer excelentes entregas? Vocês estão percebendo que eu estou fazendo perguntas e antes eu estou dando respaldo para as respostas de vocês. Por quê? Porque essas perguntas precisam ser respondidas com muita consciência. Que a gente está aqui crescendo, numa discussão que vai conduzindo vocês para darem respostas necessárias à consolidação de um plano estratégico para que vocês possam alcançar esse desejado sucesso. Ah, Suzy, tem muita pergunta que não tem nada a ver. Não tem não, senhor. Não tem não, senhora. Todas as perguntas têm tudo a ver, fazem parte de um mesmo conjunto de informações sobre vocês, sobre o mercado que vocês precisam ter, e é agora, é já, é no começo da atuação profissional de vocês. Então, as perguntas são oportunidades de reflexões e autoconhecimento. Como é que vocês estão para começar a trabalhar nessa área tão maravilhosa que é o paisagismo? Hein? As respostas não são para mim, as respostas são para vocês mesmos, se conhecerem melhor. Então, meu objetivo aqui é que vocês se situem em relação às bases necessárias para que consigam planejar o sucesso eficientemente. E muita atenção nesse ponto, tá? Consideramos que a aquisição de conhecimento é um processo que começa e nunca termina. Nunca termina, gente. Conhecimento, você todo dia descobre coisas novas. Mas tem um momento desse processo, você está subindo, você vai chegar lá em cima. Mas tem um momento quando você está subindo, você chega num ponto aqui, ó, e fala, eu estou pronta para assumir. Eu estou pronto para iniciar a minha atuação profissional. Tem um ponto de ancoragem de conhecimento. E aí você vai entrar no mercado de trabalho. E aí você vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Em conhecimento, em experiência. É o processo do chão de fábrica. A hora que você começa a produção, é que você vai ver o que está bom, o que não está, e vai realinhando a sua trajetória. Tá me entendendo? Então, aqui comigo eu vejo que vocês, profissionalmente, estão começando um processo. Ah, professora, nós já começamos quando fomos lá estudar arquitetura, estudar design. Eu sei que vocês começaram lá a adquirir conhecimento. Agora vocês vão avaliar se tem todo o conhecimento necessário. Ou se tem um amplo conhecimento muito genérico, mas agora vai ter que focar. Focar em um nicho profissional. Provavelmente aí vocês terão que aprender mais algumas coisas. Inclusive como se comportarem nesse contexto. De vocês que estão aqui, quem é que já sente que chegou naquele ponto? Tô pronta para começar? Tô pronto, vou começar hoje, amanhã, agora. 3.
Quem não se sente com conhecimento suficiente para conduzir um processo de projeto e responder perguntas quando questionados, acaba assumindo uma postura que desagrada e até espanta a clientela. Isso porque gera um relacionamento autoritário que o cliente não suporta. Relacionamento autoritário que o cliente não suporta. E a gente não pode espantar o cliente. Gente, o cliente é a chave do sucesso de um ateliê de alta demanda. Ou você planeja em detalhes o seu relacionamento com o seu cliente, ou vai sofrer a síndrome do ateliê vazio. E ninguém quer isso. Não é um oráculo, não é uma maldição, é uma constatação. No meio profissional, as pessoas que se posicionam autoritariamente perante o outro não faz sucesso. Não chega no desejado sucesso profissional. A verdade é essa. Essa síndrome do ateliê vazio é muito mais comum no mundo dos criativos do que vocês podem imaginar. Eu tenho visto muitos profissionais desistindo de atuar no campo profissional do paisagismo, enquanto outros só crescem, é só sucesso. Qual é a diferença entre esses dois tipos de profissionais? Sem dúvida alguma, a diferença é no relacionamento com o seu cliente. Não estou falando de mimos, biscoitinhos, cafezinho, pois isso é o mínimo do mínimo que um ateliê de projetos pode oferecer para sua clientela. Atendimento cordial é o básico do básico, todo mundo faz. O engraçado é que antigamente funcionava muito bem, porque ninguém fazia esse atendimento mais refinado. Mas hoje, o nosso cliente, ele é recebido na hora marcada. Antigamente, o cliente chegava no ateliê do arquiteto, marcava hora e ficava esperando ser atendido numa antessala. Era recebido por uma secretária. Hoje, aí de você, se você se atrasar no atendimento do seu cliente, ele vai embora e não volta mais, porque ele considera uma desconsideração. Desse jeito. Hoje é assim, gente. A outra questão importante é a excelência das entregas. Isso, além da cordialidade, excelência das entregas, é obrigação. Faz parte do nosso acervo de conhecimento. Eu tenho um diploma que me dá respaldo para eu prestar um determinado serviço. Então, eu tenho conhecimento sobre esse trabalho. Então, a minha entrega terá que ser perfeita. Então, chegou a hora da verdade, tá? Pergunta: onde está o diferencial no atendimento? Qual é o pulo do gato? O que mais eu posso fazer pelo meu cliente afinal? Eu vou voltar nessa questão daqui a pouco, tá? Mas agora eu quero saber de você. Onde é que você está neste momento? Perguntas. Você já tem uma empresa planejada para um atendimento VIP ao seu cliente? Se tem, qual é o modo de atendimento que você pratica? Quero saber. Nesse quesito, quanto mais simples, melhor, tá? Quando o empresário complica muito para falar sobre o relacionamento dele com o cliente, é porque tem alguma coisa errada. Você precisa me dar essa resposta com uma única frase. E se você ainda não tem uma empresa, vai criar uma pequena empresa para pagar menos impostos
e gerar confiabilidade. Vai criar uma marca para divulgar o seu empreendimento. Vai organizar as ideias em torno dos seus propósitos. Portanto, precisará definir os seus propósitos, se ainda não os tiver. Vai criar uma pequena empresa, vai criar uma marca, vai organizar as ideias em torno dos seus propósitos e vai definir seus propósitos. 4 tarefas para você. E isso é o básico para começar do jeito certo e aumentar as suas chances de acerto. Em outras palavras, você vai planejar a sua vida profissional. Se é ser independente o que você quer, vamos iniciar o primeiro passo. Pergunta: quanto tempo você vai gastar com isso? No máximo 1 semana. Lembre-se, empresário que procrastina abre falência antes de abrir as portas da empresa. 1 semana. Você cria uma empresa, cria uma marca e inicia o seu planejamento empresarial. Pergunta: quando você quer iniciar sua atuação no mercado? O que está faltando para você começar, se ainda não começou? O que está faltando para você fazer dar certo, se ainda não deu? Lembre-se que o mais difícil já está feito. Já conquistou um belo e merecido diploma universitário. Agora é agir, e rápido. É que na vida profissional, gente, nós temos apenas 2 possibilidades. Hoje é o dia do 2, né? Tudo 2. 1. Ser funcionário. Seja uma empresa pública, seja uma empresa privada, vai ter que estudar para passar num concurso. Se desejar um bom salário, certo? E 2, você pode empreender por conta própria. Vai ter que confiar na sua própria competência. Liberdade de tempo, vai e volta sempre que você quiser. Hora para chegar, hora para sair, total liberdade. O empresário, ele tem total liberdade. A empresa é dele, ele abre a porta e fecha a porta no momento em que se interessar. No primeiro caso, você vai ter um salário fixo. E no segundo caso, você terá chance de ampliar o seu capital inicial exponencialmente. O céu é o limite. Só depende de você. O que é que você vai escolher? Ter um mês de férias por ano? Ou poder tirar férias quantas vezes você quiser ao longo do ano? Ai, professora, mas você fala de um jeito que eu vou falir minha empresa. Não vai? Porque você vai gostar tanto da sua empresa que você vai trabalhar muito mais do que você trabalhasse num regime de CLT. Agora, você vai ganhar muito mais. Por quê? Porque depende de você, o quanto que você vai ganhar. Do seu empenho, do seu planejamento, dos seus processos. Maravilhoso isso. Adoro, maravilhoso isso. Agora, se você já atua nesse mercado profissional de forma autônoma e ainda não obteve resultados, provavelmente o seu relacionamento com o seu cliente não está satisfazendo ambas as partes. Vou detalhar para vocês um pouco mais do que eu já falei na aula passada. Você precisa demonstrar autoridade, alinhamento de pensamento e empatia verdadeira.
Pensa nisso, gente, pensa nisso. É fundamental isso, esses 3 pilares que eu falei para vocês, não é? Qual é a autoridade que importa? Pergunta. Qual é a autoridade que importa? Aquela que nós falamos que temos ou aquela que o cliente percebe em nós? Quando não temos segurança em relação ao nosso próprio conhecimento, é natural sentirmos medo de errar. Isso resulta em uma atitude reservada da nossa parte. E isso pode parecer para o cliente como empáfia. Mas ele também pode perceber o nosso medo de errar, a nossa insegurança. A melhor demonstração de autoridade em um determinado assunto é o compartilhamento de conhecimento. Atenção aqui. Quando ensinamos algo a alguém, fazemos com que esse alguém amplie a sua capacidade de conhecimento e, consequentemente, de percepção sobre um determinado tema, um determinado assunto. Dessa forma, essa pessoa vai reconhecer que estamos realmente muito além em termos de conhecimento do que ela. Por quê? Porque se eu ensino algo, quem aprende percebe que eu sei muito mais do que eu ensinei, ou que eu tenho uma experiência muito maior do que aquela que eu estou passando naquele momento. Até mesmo para dimensionar a quantidade de experiência que eu estou tentando repassar, né? Então, cada um tem um nível, uma capacidade de entendimento, e esse entendimento depende muito também de suas experiências. Entenderam? E além do reconhecimento, conquistamos também a gratidão dessas pessoas. E é por isso que eu ensino meus clientes projetarem o seu próprio jardim. Chegou no meu ateliê, quer projetar um jardim, é cliente de residência? Eu convido, vem trabalhar comigo, vem pra cá, venha fazer junto comigo esse projeto. O projeto é seu, nada como você colaborar com a elaboração dele. E eu ensino o meu cliente a projetar o próprio jardim no meu ateliê e no meu curso na internet. Simples assim, gente, simples assim. E aí o meu cliente me dá um atestado de autoridade, de competência profissional. Meu cliente reconhece o meu conteúdo, o meu conhecimento, a partir do momento que ele passa a saber várias coisas que eu sei e que eu aprendi e que eu posso ensinar. Então a pessoa começa a ver aquilo numa outra dimensão, sobre um outro olhar, um outro prisma. Aí ele entende o quanto você sabe realmente sobre aquele assunto. Tem para ensinar, né? Aquele conteúdo maravilhoso que você tem, que você doa, inclusive. Vou entrar em mais um pilar agora. Alinhamento de pensamento. Alinhamento de pensamento. Então é isso que eu acabei de falar. É assim que eu alinho o meu pensamento com o pensamento do meu cliente. Eu convido o cliente para participar do processo de criação do seu próprio jardim. É um modo de trabalho que eu pratico, que eu ofereço então a cocriação para os clientes que desejarem planejar o seu jardim junto comigo. Cocriação, que chama isso. Para que uma pessoa leiga possa realmente planejar o seu jardim com a minha monitoria profissional, no passo a passo, ela precisa aprender 2 coisas fundamentais: ter ideias
e representar as ideias. E você, profissional, vai ensinar isso para eles, para elas. Você vai ensinar a sua clientela a ter ideias e representar as ideias. Claro que cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada cliente tem uma personalidade e uma capacidade de chegar a um determinado resultado. Você, como profissional, avalia isso. Até onde o seu cliente vai na proposta. Se o cliente, tem cliente que finaliza a proposta, ele desenha o projeto do começo até o fim. E tem cliente que vai até o momento do processo criativo. Ele trabalha no processo criativo e depois fala, não, pelo amor de Deus, agora faz o projeto executivo, né? Cada cliente é um caso. Mas o mais importante nesse contexto é você envolver o cliente no seu processo de projeto. Então você tem que ensinar ele a projetar, porque senão como é que ele vai participar? Isso é o que eu chamo de alinhamento de pensamento. Alinhar o pensamento do cliente com o seu, para que vocês possam dialogar em uma conversa na qual um entenda o outro. É muito importante o cliente entender as suas propostas, entender as suas ideias. E é muito importante você entender as ideias do seu cliente, as propostas do seu cliente. É fundamental vocês se entenderem para chegar no final com um resultado satisfatório para o cliente. E agora eu vou falar de mais um pilar, que é a empatia verdadeira, né? Então vamos ao próximo ponto. Você precisa entender que a qualidade do trabalho é o elemento básico da nossa formação. Como profissionais, temos obrigação de saber isso, né? Fazer muito bem feito a nossa entrega. Porém, o cliente contemporâneo, ele deseja algo além da nossa competência. Ele deseja empatia, empatia verdadeira. Não dá para ficar enganando as pessoas com essa coisa de empatia, entendeu? Então, eles te escolheram porque você foi empático no momento em que eles estavam decidindo qual profissional eles iriam contratar para fazer o projeto do jardim deles. Mas eles vão contratar você porque você foi realmente quem deu o melhor motivo. Porque se o cliente vai pesquisar com vários profissionais para saber quem é que ele vai escolher, e se ele não tiver uma referência sobre você, ele vai preferir contratar alguém que ele tem referência, né? Mas se você souber conduzir uma conversa, tenha certeza que ele abandona todo mundo e fica com você. Então, gente, toda essa conversa de hoje foi para trazer assuntos ligados à nossa realidade profissional. Eu quero apontar um caminho possível que leve você diretamente ao sucesso. E sem autoridade, alinhamento de pensamento e empatia verdadeira, dificilmente você chega lá. Eu falo isso, mas tem gente que não acredita. Porque esses são os diferenciais que realmente movem a escolha da sua clientela. Então, fizemos na nossa conversa de hoje referência às 3 principais habilidades iniciais para respaldar uma escalada de sucesso profissional. A primeira questão que eu coloquei hoje envolveu as dificuldades de quem inicia uma vida profissional desejando ter o seu próprio ateliê de projetos. Então, primeiro, definição relativa ao nicho de atuação, ao próprio alcance de conhecimento e aos próprios interesses e propósitos. Tenha clareza em relação a esses pontos.
A segunda questão foi relacionada à importância de tomar as decisões e as atitudes necessárias para fazer acontecer. Então, segundo ponto, segunda habilidade. Você vai fazer um planejamento estratégico para alcançar sucesso profissional. Sucesso profissional não cai de paraquedas em cima da gente, ele não vem de graça. Nós precisamos necessariamente de um plano estratégico. Chame como quiser, mas você precisa dessa peça. E a terceira questão abordada hoje foram os 3 pilares que garantem o relacionamento ideal entre profissional e cliente. Para quê? Para gerar um ambiente confortável ao bem-estar do cliente e intensificar o caráter empático do seu ateliê, aumentando assim o seu poder de atração. Terceiro ponto, então, foi autoridade, alinhamento de pensamento e empatia verdadeira. Ai, professora, você falou tanto disso que nunca mais vou esquecer essas palavras. E não é para esquecer mesmo, não é, lembre-se disso, sempre. Pergunta, então como desenvolver essas 3 habilidades fundamentais? O autoconhecimento, o conhecimento necessário, o autoconhecimento, que nos dá condições de elaborar o nosso planejamento estratégico para alcançar o sucesso profissional, e os 3 pilares, autoridade, alinhamento de pensamento e empatia verdadeira. Muito bem. Como desenvolver essas habilidades? Esse é o meu tema da próxima aula. Saiba uma possibilidade para sair dessa roda de insatisfação diretamente para o sucesso profissional. Na próxima aula, vamos chegar juntos no horizonte. Quero vocês comigo nessa próxima aula, tá bom? Esse será o assunto da aula 3. Projetando um jardim solar. Como é que eu trabalho em cocriação com a minha clientela? Então, vou esperar por vocês amanhã, quinta-feira, às 20 horas. Vou divulgar o link da aula 3 pelo grupo do WhatsApp por volta das 15h30. E vou ficar mandando lembrete para que vocês não se esqueçam de mim, ok?